Fala pessoal, olha só, eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo com a contratação do goleiro Hugo. Muitas pessoas não têm percebido, ou não têm falado, ou não querem falar, mas a real é o seguinte: o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está encerrando seu mandato agora no final do ano. E uma articulação política de oposição tem criticado o ano do Rodolfo Landim, que tem rasgado as diretrizes atuais do Flamengo em contratações, na compra do terreno para o estádio. Então o que está acontecendo? O Corinthians está sendo usado como manobra política do Flamengo na tentativa de eleger o sucessor de Rodolfo Landim. O próprio vice-presidente do Flamengo, o Marcos Braz, ele falou: não, essa situação vai ser resolvida. Acontece que se o Corinthians não apresentar as garantias e não pagar até a próxima partida de domingo, tem que embolsar para o Flamengo mais 500 mil reais. Mas a realidade é o seguinte: o Hugo Souza é goleiro do Corinthians e vai ser goleiro do Corinthians. Vai assinar um contrato de 4 anos no final da temporada. Só que tem que aguardar esse período aí da eleição. Eles estão tentando uma manobra ali em cima do Corinthians, usando a imagem do Corinthians, dizendo que o Corinthians não paga, dizendo que o Corinthians é isso, que o Corinthians é aquilo. Só que o Corinthians pagou 200 mil euros pelo empréstimo, o Corinthians pagou 500 mil na primeira partida e 500 mil reais na segunda partida para o goleiro Hugo enfrentar o Flamengo. Se tiver que pagar mais 500 mil, o Corinthians vai pagar esses 500 mil, porque a gente vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil e eles vão ficar mordidos. E é o seguinte: o que são 4 milhões e 800 mil reais para o Corinthians? O Corinthians consegue esse valor, o Corinthians tem esse valor para pagar o goleiro Hugo. Só que o Corinthians quer exercer o direito que está em contrato. As garantias, elas são assinadas e são previstas em contrato antes mesmo do fechamento do contrato. E por que o goleiro Hugo ainda não assinou efetivamente com o Corinthians? Porque tem um contrato de empréstimo até 31 de dezembro. Então não adianta o Flamengo querer dar esse show. A mídia do Carioca dizendo: o Corinthians não paga, o Flamengo quer garantias. A garantia está estipulada em contrato, o Corinthians tem a parcela estipulada em contrato. O Corinthians não se manifesta em relação a esse caso porque não precisa falar nada. O Corinthians já disse: vou executar o que está em contrato e acabou. Não tem novela, não tem briga, não tem discussões sobre garantias. Isso tudo que está acontecendo por parte do Flamengo, por parte da mídia carioca, é uma manobra na tentativa de eleger, no caso, o sucessor de Rodolfo Landim. Então, corintiano, fica tranquilo que o Hugo Souza não vai deixar o Corinthians. O jogador quer ficar no Corinthians e ele vai ficar no Corinthians. Ele se sentiu desprezado, se sentiu desprestigiado e a verdade é essa. O Flamengo jogou o goleiro Hugo para Portugal, para o time de Portugal. Emprestou o goleiro Hugo para o Corinthians na tentativa de prejudicar o Corinthians, porque sabia que o goleiro era fraco e não ia dar conta num time de massa. E o goleiro Hugo tá amassando, tá representando, tá sendo craque de bola no Corinthians. E isso deixou a torcida do Flamengo putaça da vida. Então, galera, é isso que tá acontecendo. O goleiro Hugo vai ser jogador do Corinthians. Isso que está acontecendo entre Flamengo e Corinthians é uma pequenez do Flamengo na tentativa de eleger o sucessor de Rodolfo Landim. A oposição está matando em cima do Flamengo, está matando em cima da diretoria atual, porque doaram o goleiro Hugo pro Corinthians. 4 milhões e 800 mil reais. Se eu tivesse, eu dava do meu bolso. Só para calar a boca dos flamenguistas. Então, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá essa moral pra gente, porque aqui é o seguinte, aqui a informação aqui é de verdade. Aqui a gente não fica de mimimi. Então, Flamengo, chora na cama que é quente. Domingo a gente se vê por aí. Corinthians vai ganhar de 1-0 e vai eliminar vocês nos pênaltis
nos pênaltis com o goleiro Hugo fazendo 2 defesas. Então já tô cantando a bola aqui antes para não falar que eu falei depois do jogo. Então é isso aí, galera. Compartilha aí, clica no aviãozinho, faz chegar lá na Gávea lá, ó. Faz chegar lá na Gávea, valeu? Vai, Corinthians!